Boa noite a todos. Todos bem? Hoje a gente não vai ter uma palestra, a gente vai ter um resumo bem simples. Em função do nosso trabalho na noite de hoje, o atendimento com o mentor espiritual, médico desencarnado, Dr. Fritz, que atende através da Dona Helena, eu escolhi um tema que tenha relação com esse trabalho. A saúde da alma. Até que ponto é importante a saúde do corpo físico, a busca da saúde do corpo físico e a busca da saúde da alma. Eu trouxe um resumo bem simples. Eu acredito que a maioria das pessoas já sabe o que eu vou falar, as pessoas que frequentam a casa, mas a minha intenção em bater nesse assunto é justamente buscar a sintonia de cada um de vocês, de cada um de nós aqui, para que a gente possa melhor aproveitar as equipes médicas e socorristas que vêm nos trazer os tratamentos, a cura para todas as nossas dores do corpo físico, emocional e espiritual. Então, vamos começar pedindo a Jesus, o nosso orientador divino, que Ele venha nos trazer toda a sustentação necessária para que, dentro deste tema, na fala deste tema, no desenvolvimento desse tema, a gente possa aproveitar melhor tudo aquilo que a nossa alma necessita aprender. A gente possa aproveitar melhor o esclarecimento que a nossa alma tem necessidade. Bom, então vamos começar fazendo uma pergunta para nós. O que é que a humanidade, o que é que a gente tem mais buscado, mais dado importância? A nossa saúde física ou a nossa saúde da alma, a nossa saúde espiritual? O que é que realmente a gente tem buscado quando a gente vem à casa espírita? Mesmo acreditando numa doutrina que prega a lei de reencarnação, a nossa evolução através dos tempos, que prega a vida após a morte, né, a continuação da vida, a gente ainda tem um conceito muito estreito, ignorante, materialista, sobre o que é bem-estar, sobre o que é ter uma vida saudável. A gente ainda busca e acredita que estar saudável é ter a ausência da doença no corpo físico. E isso não é verdade. A gente tem um exemplo disso em Chico Xavier, que viveu uma vida com todos os motivos para ser um adoecido emocionalmente, um depressivo, talvez até um suicida. Ele viveu todas as limitações que a vida pode trazer. Ele passou dificuldade, ele teve pouca comida, ele não formou uma família dele, ele não teve uma profissão para ganhar dinheiro, ficar famoso, comprar um carro, uma casa, né? Ele não teve essa realização profissional. Ele teve um momento de solidão e de carência, problema com a família. E ele teve mais que isso, doença física, muitas. Ele tinha problema nas vistas, no ouvido. Ele tinha doença que causou nele a calvície, ele usava peruca. Ele fez 7 cirurgias. Tinha toda a limitação física que um ser humano podia ter. E mesmo assim ele viveu de forma saudável. Aos 95 anos, ele psicografava a noite inteira. Ele cuidava das pessoas a noite inteira. E uma representação disso, a melhor que a gente teve na Terra, foi Jesus, que também viveu desse jeito. Ele teve todas as limitações emocionais, fragilidades que alguém poderia passar. Viveu em tempo difícil, foi perseguido, apedrejado, julgado. Viveu o deserto, foi crucificado. E eu junto a mãe dele a essa história, porque eu não sei o que é mais difícil, ser um Jesus crucificado numa cruz ou ver um filho ser crucificado sem poder fazer nada. E mesmo assim, os dois se manteve saudável emocionalmente,
saudável espiritualmente, porque eles entendiam e exemplificavam, sublimavam, assim como Chico Xavier veio fazer, a importância da saúde da alma. A gente ainda acredita que a saúde do corpo físico é importante porque a medicina da Terra viciou a humanidade em acreditar nisso. A medicina da Terra tem conveniência, ela precisa de ganhar dinheiro. E embora a medicina da Terra já encontrou em pesquisas científicas, já ficou comprovado duas questões, né? Que vêm provar que a saúde da alma é o ponto principal. A pesquisa mostra que uma pessoa, quando sofre sem saber o porquê, tipo quando a gente tem um sofrimento que não tem resultado, a gente pode ter a saúde física mais perfeita, ser perfeitinho, que a gente vai dar uma depressão, desencarnar mais depressa e às vezes até cometer suicídio. Quando a gente vive aquele relacionamento que não é valorizado. Quando a gente morre arrebentado para fazer um filho estudar e ele não dá valor. Quando a gente é decepcionado diante do movimento que a gente faz dentro da vida. Quando a gente se sente desvalorizado. Quando a gente não entende o porquê da dor e do sofrimento, a gente adoece e a gente desencarna mais depressa. A pesquisa mostrou que aquela pessoa que acredita em Deus, que tem a religiosidade, que é diferente de religião, porque religião é eu acreditar em algum tipo de doutrina, dogma, eu vir à casa espírita, eu tomar o passe, eu fazer a caridade. A religiosidade independe de religião, de movimento, de doutrina. É eu acreditar em Deus. É no momento da prova difícil, no momento que eu sou testado, a minha fé não vacilar. Porque quando eu acredito em Deus, quando eu entendo por que eu sofro, quando eu busco o esclarecimento através das leis divinas, quando eu tenho o entendimento do porquê que eu estou sofrendo, eu sofro com despertamento de um sentimento que me faz ser muito forte, corajoso e viver momentos de esperança e sofrer de forma até prazerosa. Como aquela pessoa que luta muito, trabalha demais, às vezes, para construir uma casa, vive de renúncia, e após ela terminar aquele momento de dificuldade, ela respira fundo e fala, valeu a pena sofrer. Então, a pessoa que acredita em Deus, que entende o sentido da vida, que entende o porquê que ela sofre, ela desenvolve a resiliência, que leva ela a sofrer com menos dor, a entender por que ela sofre, a fazer o bem sofrer, aquele que está lá na Bíblia. Ela sabe que aquele sofrimento tem um sentido, tem um fundamento. Ela vai ganhar uma medalha lá na frente, ele tem um porquê. Bom, a gente já falou do exemplo de Chico Xavier, de Jesus, dessa pesquisa que a Medicina da Terra fez, né, da conclusão que ela teve, provando o que a doutrina e o mentor de Chico Xavier, Emmanuel, nos fala, que a saúde da alma é mais fundamental e mais importante, por quê? Porque é a alma, segundo Emmanuel, que comanda o nosso corpo físico. Ele deixa um exemplo para nós, bem simples. Ele fala que a nossa alma, a célula do nosso corpo físico, recebe comando da nossa alma, da nossa mente, como se fossem animaizinhos domesticados, como se fossem cachorrinhos e gatinhos que aceitam o nosso comando. Por exemplo, num lar, aonde tem 3, 4 pessoas, a maioria jovem, bem alimentado, descansado, nada estressado, entra um vírus bem forte da gripe. Um adoece muito forte, outro mais ou menos, e aquele que talvez trabalha mais, tem mais idade, alimenta menos, é mais preocupado, não pega o vírus, convivendo com as pessoas e cuidando das pessoas. Por que será? Porque ela tem imunidade? E como que ela aumenta essa imunidade? Só através da alimentação? Não. É porque ela não tem tempo para ficar doente.
Geralmente ela é aquela pessoa que precisa cuidar das outras, de lavar, de passar, de cozinhar, de buscar o remédio. Ela não pode adoecer. Então o cérebro manda um comando para a alma. Eu não posso ficar doente, eu preciso cuidar do outro. A alma recebe isso como uma emoção, como uma fonte criadora, como luz, como um comando de saúde, entende? E projeta isso no corpo físico. Ela faz o comando ao corpo físico, aciona todas as células do corpo físico. Você não pode ficar doente porque você tem que cuidar do outro. E assim, a pessoa não fica doente. A gente vê muito isso. Então, eu acho que esse exemplo, ele demonstra, ele prova para a gente, porque a gente tem visto muito doença congênita, né? Pessoa que tem aí programação, família inteira, onde um adoece, o outro não adoece, a genética é a mesma. Porque a gente tem força quando a gente pensa. Porque o pensamento, ele provoca emoção e sentimento. E a nossa alma, recebendo esse sentimento, essa emoção de maneira pura e verdadeira e com amor, vai acionar todas as células do corpo físico. É assim que Jesus curava. Quando ele mentalizava um olho cego, ele mentalizava aquela célula morta, adoecida, com tanto amor, com tanta luz, com tanta verdade, que ele acionava a cura dela. Como buscar, então, a saúde da alma, uma vez que a gente entendeu que a saúde do espírito é a saúde verdadeira, a principal? Entendendo duas coisas. Primeiro, que a gente é imortal, a gente vai morrer. A gente não vai morrer. A vida continua. Então, por que esse apego ao corpo físico? O corpo físico vai ficar. O que vai é a alma. Essa volta para a vida eterna. Então, a gente não tem que cuidar da saúde física, a gente não tem que preocupar com isso. Se a nossa alma está harmonizada com as leis divinas, a gente não vai adoecer, e se adoecer, está errado a gente buscar a cura? Está errado eu vir à casa espírita buscar a cura para o corpo físico? Não. É para isso que existem os mentores, as equipes médicas e socorristas, Dr. Fritz, Bezerra de Menezes, todas as equipes socorristas. O que a gente não pode é dar uma importância primária a isso, demasiado a isso. Como se o corpo da gente fosse eterno, porque eterno é a alma. Então, a gente tem que buscar a nossa cura física de maneira produtiva. Que jeito? Existe deficiente físico, que falta braço, que falta perna. Existe pessoa cega que enfrenta a limitação dela fazendo coisa que uma pessoa perfeita não faz. Que uma pessoa que tem tudo, corpo perfeito, tem saúde plena, tem inteligência, tem meios, não faz. Ela desafia. Ela pega o sofrimento, a limitação do corpo físico e transforma em algo produtivo. Então, a gente tem que buscar, sim, a nossa saúde física de forma produtiva. Que jeito? Perguntando, o que essa doença quer de mim? O que é que eu devo aprender com essa dificuldade, com essa limitação, com essa fraqueza, com esse problema, quando algo errado acontece na minha vida? O que é que eu, há milênios de encarnações, venho batendo, venho repisando, venho revivendo, passando as mesmas dificuldades, vivendo os mesmos problemas, tenho que aprender, né? Às vezes a gente vai e vive a mesma história, troca de marido, troca de casa, troca de emprego, não troca de corpo porque não tem jeito, mas a gente até que tenta. E continua ali vivendo o mesmo sofrimento. É porque alguma lição não foi compreendida, não foi entendida, porque a gente não buscou a nossa saúde de forma produtiva. A outra coisa que a gente tem que entender é que nós estamos em evolução. A gente está num plano de que a gente vive um campo de batalha.
uma luta diária, prova, sofrimento de toda ordem, limitação, doença física, deficiência, luto, decepção. É uma luta diária, é uma batalha. Só que a gente tem que lembrar que é diante do processo, é neste campo de batalha, dentro das nossas lutas, que a gente tem a oportunidade de mostrar o melhor de nós, que a gente é testado. É na hora daquela prova difícil, é na hora do câncer, é na hora da dor do luto que a gente não compreende e não aceita. Que a gente tenha a oportunidade de mostrar nossa resiliência, nossa paciência, os nossos valores, as nossas virtudes, o nosso amor, o nosso perdão, a nossa compreensão. É o momento em que a gente conquista as medalhas de Deus. É o momento em que a gente evolui. É o momento em que, quando eu mesmo errando muito, a lei maior de Deus, a lei divina, do amor e da justiça, ação e reação, me traz de volta através da doença, através do problema. Lembrando que tudo que o meu corpo físico passa, o meu emocional passa, né, na tristeza, na dificuldade, é a minha alma que está sendo purgada através do corpo físico. O meu corpo físico, ele está apenas drenando uma doença que eu trago na alma, de uma outra vida, dessa vida, de dificuldade que eu tenho, de limitação e de fraqueza que eu não sei enfrentar, daquilo que eu nego, da responsabilidade da minha felicidade que eu coloco na mão do outro, da mania que eu tenho de me martirizar, vivendo culpa. Gente, martírio não ensina ninguém. Se uma criança que suja uma parte da casa e a mãe bate nela o tempo todo sem parar, martirizando ela, sem ensinar como que limpa, ela vai aprender? Não, ela vai ficar aterrorizada. Ela não vai produzir. Se a mãe só limpa e não fala nada e não ensina, ela vai aprender a limpar? Também não. Assim é a nossa evolução. A gente só aprende a melhorar quando a gente deixa de se martirizar, de se cobrar, assume erro com maturidade, com responsabilidade, assume a responsabilidade da nossa felicidade, não coloca a culpa em Deus, não acredita em castigo, não coloca a culpa no outro, não se vitimiza, não se fragiliza, mas enfrenta as batalhas da vida como um soldado. Aquele soldado corajoso, fiel, leal, capaz de entregar a própria vida diante da causa que ele veio defender. Então, é assim que a gente tem que fazer o enfrentamento da vida. Isso é evolução. Se a gente entende que a gente é imortal, que a gente está em processo de evolução, a gente vai buscar a cura verdadeira, a saúde verdadeira, encontrar a nossa felicidade verdadeira, buscando a saúde da alma. Bom, eu já entendi como que eu tenho que buscar a saúde da alma. Agora eu tenho que entender, caminhando já para o final, porque o tempo hoje é pequenininho, onde que eu encontro essa saúde? No Evangelho, gente. Aquele que mostra para nós como tudo funciona. Aquele que veio nos ensinar como rege a lei divina em nossas vidas. Como rege a lei de amor, como rege a lei de causa e efeito, de justiça, de misericórdia. Aquele que nos ensina a buscar a luz sendo luz, porque todo mundo quer encontrar a luz, né? Vem aqui, faz uma prece, toma um passe. Todo mundo quer remédio do plano espiritual, quer a proteção dos mentores, do anjo guardião, quer a assistência das equipes médicas e socorristas, quer receber o amor de Deus, a misericórdia, a proteção e o amparo. Mas a gente é luz. A gente tem que lembrar que a gente vive num mundo onde a gente vive sob o efeito da lei de causa e efeito, ação e reação, sintonia. Eu vou sintonizar na televisão aquilo que eu quero.
Então, se eu quero saúde, eu tenho que pensar em saúde. Se eu quero amor, eu tenho que pensar em amor. Não adianta eu buscar a luz, querer a luz, buscar Deus, buscar os espíritos curadores, fazer um tratamento na casa espírita e ter um coração falso, magoado, ciumento, invejoso, ingrato. Não adianta eu ser sombra querendo luz, porque tudo vem por sintonia. Se eu quero a luz, eu tenho que ser luz. E como que eu vou ser luz? Sendo amável, acolhedor, justo. Não é ser santo, é esforçar para ser uma pessoa honesta, para despertar a consciência, para ser uma pessoa justa, para viver aquilo que a gente prega e acredita, aquilo que a gente busca aqui, para oferecer ao outro aquilo que a gente quer para nós, para a gente oferecer ao universo, as leis que regem o universo e a nossa vida, aquilo que a gente quer, porque eu vou receber aquilo que eu ofereço. Outra coisa, interagir com Deus. Eu vou usar um exemplo agora do momento, sem querer ofender ninguém. A maioria de nós, né, eu vou falar nós, porque a gente também faz isso, tem buscado na casa espírita tanto a doença do corpo físico que a gente tem resumido ela, colocado ela como um posto de saúde. Isso não está certo, isso não é o verdadeiro sentido da casa espírita, não. A gente pode buscar a cura do corpo físico na casa espírita? Sim. Ela pode oferecer? Sim. Para isso existe o medianeiro de cura, os espíritos curadores, as equipes médicas. Mas não é o fundamento da casa espírita e nem pode ser. O fundamento dela é curar a alma. Então, o que ela tem que oferecer? Palestra, estudo, passe, o evangelho. E vocês, para alcançar a cura e buscar aqui não só a cura do corpo físico, mas a cura da alma, tem que estar atento para isso. De que forma? Eu, Simone, estou aqui fazendo uma palestra chata. Não sou aquele palestrante ideal que chama a atenção de ninguém, que convence ninguém, nem preciso. O palestrante não tem que ser bom, não tem que ser ruim. Ele tem que provocar na pessoa o despertamento, porque a espiritualidade quer isso de mim. Não quer que eu seja boa aqui, não quer que eu seja vaidosa. Ela aproveita o momento que eu estou falando, mesmo que eu não fale de forma boa ou que eu agrade ninguém, para quê? Para sintonizar todos vocês agora, harmonizar e magnetizar a mente de cada um. Eu garanto que muitos de vocês, prestando atenção em mim, vão entender, compreender coisa que eu não falei. Por quê? Mesmo achando que o assunto que eu falei foi chato. Porque a espiritualidade aproveita do momento, dessa atenção que vocês dão para o palestrante, para a pessoa que está aqui, para a pessoa que faz a prece, para o nosso trabalho, para o trabalho da espiritualidade, para colocar na mente de vocês aquilo que vocês têm necessidade de aprender, mesmo que eu não fale. Já faz parte da cura da alma. Muitos sairão daqui com compreensão, com entendimento muito maior até do que eu. Isso é interagir com Deus. E quando a gente entra numa sala de passe, numa sala de tratamento e abre o coração com essa consciência, esse tratamento espiritual também acontece. Os espíritos aproveitam dessa consciência, dessa atenção que a gente dá, dessa intenção em aproveitar aquilo que a doutrina tem para oferecer para a nossa alma, não só para o corpo físico, e harmoniza a nossa alma. Nos traz de volta para o caminho correto. Nos traz de volta para a conexão com Deus. Nos traz de volta para Deus, porque às vezes Ele tem muita saudade da gente. Às vezes a gente envolve tanto com o mundo, com as coisas do mundo, fica tão revoltado com as nossas dores, que a gente se afasta dEle. E Ele, com saudade, coloca, permite, né? Não coloca, porque Deus não quer nada ruim, mas Ele permite a gente passar por tribulações, exercendo a função que a lei de causa e efeito tem na nossa vida, nos trazendo de volta
para perto dele. Como que ele nos traz de volta para perto dele? Nos trazendo de volta para o contato, a convivência com a lei divina. E para encerrar, a gente também vai só entender mais uma coisa. Jesus respeita o nosso livre-arbítrio. Se eu venho aqui, escuto a palestra e não presto atenção, se eu tomo passe, não dou importância, se eu não procuro a minha mudança, ele não vai me forçar não. Porque quando Jesus passou por aqui curando, ele nunca falou, eu te curei. Não faz mais coisa errada, ele não mandou. Ele falou, a sua fé te curou. Vai e não peques mais. Ele deu um conselho. Ele falou, está em você a sua felicidade ou a sua infelicidade, a sua doença ou a sua cura. Está na sua mudança, na sua vontade de querer se harmonizar com a lei divina. Vai e não peques mais. O que é pecado para Jesus? Quando a gente sai da rota. Quando a gente erra o alvo. Então, deixar de pecar é se orientar pela lei de Deus. É voltar para a rota, acertar o alvo. Encerrando, eu vou deixar aqui para vocês o nome do médico mais importante do planeta Terra. Jesus. O maior compêndio de medicina que a Terra já viu. O Evangelho. E o remédio capaz de curar qualquer dor neste mundo, seja física, emocional ou espiritual. O amor incondicional. E qual que é o modo de usar? A possologia. Fazer o outro aquilo que você quer para você. Que as mãos de Jesus alcancem em cada um de vocês agora, onde as nossas mãos não puderem alcançar. Que assim seja. Obrigada.